Compositor versus intérprete, esse é o tema da nossa aula de hoje e eu tenho uma boa notícia para você, professor educador musical. Esse material está disponível, ou seja, se você quer ter esses slides, você pode baixar aí por um valor simbólico no link que eu vou deixar aqui na descrição e trazer esse conteúdo que eu vou dizer para você que é riquíssimo, principalmente para anos finais do ensino fundamental 1 e para trabalhar também com o ensino fundamental 2, ok? Não esqueça de seguir @professor Cadu Pimenta. Eu sempre gosto de trazer para os alunos mais velhos questionamentos, criar aulas expositivas onde a gente pode criar também centros de discussão sobre temas e tópicos musicais. Então, primeiro questionamento, mas afinal, o que é um compositor e o que é um intérprete? Então vamos para a fonte segura do dicionário, né? O dicionário Michaelis, o que ele diz? Indivíduo que compõe, músico que elabora ou escreve peças musicais obedecendo aos padrões da arte. 3. Aquele que trata de cavalos. Trata de cavalos? Sim. Pessoal, é importante a gente expor para o nosso aluno que às vezes a mesma palavra que a gente usa dentro de um cenário, dentro do cenário musical, ela pode ser usada em outras dimensões, em outros cenários e ter um significado totalmente diferente. Tamanha riqueza do nosso português. Então, sim, compositor também, segundo o dicionário, é aquele que trata de cavalo. 4. Árbitro que termina uma questão por meio de acordo. Ou seja, nós temos também essa palavra no campo jurídico. Curioso. Vamos lá. Intérprete. Temos aqui várias possibilidades para essa palavra. Aquele que interpreta ou esclarece. Bom, faz sentido. No meio musical, o intérprete às vezes esclarece uma composição de um compositor que de repente não é tão conhecido, mas a partir daquela interpretação a música se torna famosa. Pode ser. Pessoa que traduz oralmente um texto de uma língua para outra, servindo como um intermediário entre indivíduos que não falam o mesmo idioma. Também é um intérprete em outro campo profissional. Profissional que trabalha com interpretação simultânea e consecutiva, né? Quando a gente vê em grandes eventos, palestras, que tem o gringo lá falando um outro idioma e tem o brasileiro traduzindo ali simultaneamente para o português. Enfim, pessoal, várias interpretações para essas duas palavras que são muito comuns no âmbito musical, mas que nem sempre a gente dá uma atenção para ela, né? A gente fala muito sobre a música em si, mas a origem, quem fez, quem criou, quem está interpretando, nem sempre a gente trata em sala de aula e esse material vai trazer essa discussão, tá certo? E aí, sempre trazendo questionamentos. Então, os alunos já descobriram o significado das palavras conforme o dicionário e a gente vem com mais questões. Então é uma aula assim para fazer uma roda de bate-papo e ir trocando ideias mesmo. E eles gostam muito disso, pessoal. Então qual é a função de cada um dentro do cenário musical? Eles podem de repente escrever no caderno e depois ler para os seus colegas, enfim, criar discussões a partir disso. Qual é a função de cada um? Né? E aí vem outra pergunta, que essa daqui eu acho bem legal. Qual é o mais importante? Difícil, né? É quase como perguntar assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então essa é uma pergunta muito difícil, que vai gerar muita discussão propositiva, muita discussão positiva. Legal, e aí a gente vem já de cara com um momento de apreciação, tá? Apreciar é ouvir música de modo crítico, buscando perceber os contextos sociais, musicais, históricos e geográficos presentes na obra musical. Então, eu gosto de expor o que é apreciação para eles. A gente precisa trazer essa prática dos nossos alunos ouvirem música, porque cada vez menos os alunos escutam música, eles assistem muita música, né? Eles colocam ali no TikTok, enfim, eles colocam o vídeo e assistem música. Então, a prática de apreciação tem que estar sempre presente nas aulas de música. Eu falo muito isso aqui no meu canal, falo muito isso nas minhas redes. Então, explicar o que é apreciação antes de colocar uma música para o aluno ouvir vai ter muito mais efeito. Porque se você não explicar, você vai colocar a música, ele vai começar a conversar, ele vai começar a se distrair, recortar, fazer desenho e não vai curtir esse momento de modo propositivo, ok? Então vamos lá. Aí eu gosto de expor, que eu vou trazer alguns exemplos de músicas para eles escutarem, e eu gosto de expor sempre que os exemplos auditivos de aula, para essa ou para qualquer outra prática, não precisam refletir o nosso gosto pessoal, mas sim refletir o nosso interesse pela pesquisa, observando os diferentes ritmos e expressões artísticas
e comerciais relacionadas à música. Porque senão, você, professor, você vai levar lá a apreciação, a música, eles ouvir, professor, mas você gosta disso, isso aí eu não gosto, isso é muito chato. Enfim, então os alunos têm que entender que você está levando de forma propositiva para que eles desenvolvam esse espírito crítico de ouvir música, prestando atenção nos detalhes, certo? Bom, se você chegou até aqui, tem algo para perguntar para o professor Cadu, escreve aí nos comentários. Se você quiser responder as perguntas também, essas perguntas bem legais, qual é o mais importante, compositor ou intérprete, responda essas perguntas que eu estou trazendo aqui nos comentários, que a gente vai criando uma comunidade de educadores que tem engajamento em trazer conhecimento de qualidade para os seus alunos, certo? Então, pulou essa apresentação do que é apreciação para ouvir e discutir. Então, nós vamos trazer aqui um momento onde eu vou colocar algumas músicas para os alunos ouvirem. Então, após ouvir, você irá dizer de quem é a música. Então, eu separei algumas músicas aqui. Zen, Vi Amor no Seu Olhar e Alegria Maior Não Tem. Coloca essas 3 músicas, não fala nada sobre elas, e pede para os alunos observar se tem alguma coisa em comum, se tem algo parecido entre elas, e já faz mais um momento de discussão. Um tópico que você vai trazer aí pelo menos em 3 ou 4 semanas, tá? É um tópico bem extenso, então pensa com um material para um mês aí ser trabalhado com os seus alunos, porque dentre uma discussão e outra, às vezes vai uma aula inteira, e isso é muito positivo, tá joia? Então coloca essas músicas, se você jogar aí na música, vocês já vão descobrir quem são os autores, mas eu não coloquei ainda de forma proposital, tá? Para apenas ouvir música sem preocupação nenhuma nesse momento. Essas 3 músicas em questão com os alunos. Se você encontrar outras com certa semelhança, você pode aplicar outras também, mas essas funcionam muito bem. E aí, mais uma questão. O que essas músicas têm em comum? Depois de ouvir com seus alunos, vocês vão fazer essa roda de bate-papo. Vamos lá! E aí, depois de discutir apenas, você vai apresentar as respostas. Que todas essas músicas, elas têm o mesmo compositor, mas elas foram cantadas por intérpretes diferentes. Então, a música Zen, por exemplo, a intérprete, quem é? Anitta, famosíssima. O compositor, quem é? Jefferson Júnior e Humberto Tavares. Humberto com U mesmo, estranho, né? Mas é com U. Vamos lá. Vi Amor no Seu Olhar, quem é o intérprete? Belo. Compositores, Jefferson Júnior e Humberto Tavares. Alegria Maior Não Tem, intérprete, Major Estiano, compositores Jefferson Júnior e Humberto Tavares. Olha só, pessoal, o que essas músicas têm em comum? Vamos lá? Respondendo de novo a pergunta do slide anterior. O que essas músicas têm em comum? Os compositores. Os alunos falam, uau, como assim? Então, ser compositor pode ser uma coisa bem interessante, né? É como você multiplicar aí as possibilidades. Sua música pode ser cantada não apenas por um artista, mas por vários. Você pode até multiplicar os seus lucros, inclusive. Legal, os alunos vão gostar de saber isso. Vamos lá, eu falo um pouco aqui sobre Humberto Tavares, para eles saberem quem é, afinal, esse compositor de tantas músicas importantes, porque é um cara de backstage, é um cara que nem nós, educadores, conhecemos às vezes, né? Então, Humberto Tavares é responsável por inúmeros sucessos, seja como compositor ou produtor musical em diversos gêneros musicais. Humberto Tavares é sócio fundador da UM Music, um dos principais nomes do setor, ajudando a traduzir a cultura brasileira em música popular, bem atual, inclusive. Possui trabalhos com nomes como Anitta, Ludmilla, Luan Santana, Sandy e entre outros. Mas, professor Cadu, você está falando de compositor, você tinha que falar, sei lá, de Bach, Tchaikovsky, Beethoven. Sim, nós falamos sobre esses também, mas lembre-se, pessoal, a gente tem que trazer os tópicos para a realidade do nosso aluno. O aluno tem que entender o que é um compositor no contexto de hoje, e aí sim ele vai ter interesse também para os compositores ao longo da história. Então, é uma forma de você trazer o seu aluno para o conteúdo, tá joia? E também conhecer como isso pode ser legal no dia de hoje, como isso pode ser produtivo, como isso pode ser lucrativo. Afinal, muitos dos nossos alunos vão para outras áreas e a música vai trazer o quê? O conhecimento cultural para ele. Apenas, a maior parte dos nossos alunos em escola não vão estudar música em suas vidas. Então, a música tem que agregar para a formação integral do aluno, não só para a formação musical.
Então, esses conhecimentos gerais são de suma importância para o desenvolvimento, principalmente do espírito crítico. Ok? Então, Humberto Tavares e Jefferson Júnior, compositor e produtor, já conta com mais de 300 obras, uau, gravadas desde 2007. Também possui no DNA familiar a interferência para a criativa forma de expressar através da música em vários estilos diferentes. Já é de uma família aí de músicos. Funk, samba, pop, hip hop, sertanejo são alguns dos estilos que já atuou. Então, o Jefferson Júnior também, um compositor que está com muita música bombando na atualidade. E aí vem a parte escrita de pesquisa, né? Que eu gosto de colocar para os alunos, não trazer só tudo pronto, mas que eles façam o que a gente chama aqui na Maple de hands-on, né? É o mão na massa. Então, aqui você vai pedir para o seu aluno fazer uma lista com 5 músicas, da preferência deles. Eles vão escrever o quê? O nome da música, o nome do intérprete e o nome do compositor. Então, de repente, aí você vai ter, para essa atividade, dar um tempo para eles fazerem a pesquisa. Pode ser uma atividade para casa, se eles não tiverem nenhuma forma de pesquisa dentro da escola, acesso à internet, isso e aquilo. Então, pode pedir como lição de casa. Feita essa pesquisa, agora responda no caderno. Agora é no caderno. É sempre importante escrever nas aulas. Quantos alunos escolheram a mesma música que você? Então, eles fizeram a pesquisa mais geral ali na internet e agora eles vão fazer uma pesquisa de campo ali na sala. Então, eles vão sair ali pesquisando na sala quantos alunos escolheram a mesma música que eles. E eles vão fazer as anotações. Quais foram as músicas e quais foram os alunos? Então, se eles descobriram que tem alguma música em comum, eles vão escrever quem foi o aluno que colocou a mesma música que ele. Por exemplo, eu escolhi a música Vi Amor no Seu Olhar. E a Patrícia também escolheu essa música. Então, Patrícia escolheu a música Vi Amor no Seu Olhar, que foi uma música que eu também escolhi. Patrícia, Leonardo e Caio escolheram essa música. Enfim, é bem legal essa pesquisa de campo também. Mais algumas questões. Dessas músicas, você observou alguma igual, porém com outro intérprete? Isso pode acontecer. Às vezes a música do mesmo compositor, a mesma música interpretada por outro intérprete, por outro cantor. Você observou alguma música diferente do mesmo compositor? Uau, quantas perguntas legais! Quais? Então isso vai trazer um material riquíssimo de pesquisa para os seus alunos. Enfim, você, professor, vai ter a criatividade de como trabalhar essas perguntas. No meu caso, como eles têm um caderno de música, eu faço registro no caderno, entra como conteúdo de registro, tá joia? Escolha uma das 5 músicas e registre as informações abaixo. Qual é o compositor, o intérprete, o ano do lançamento, os instrumentos, o gênero musical, se é rock, se é pop, se é, enfim, samba, e qual é a nacionalidade. Essa música é uma música americana, uma música que foi gravada e composta no Brasil, uma música alemã, uma música portuguesa, enfim, olha que legal. Então, quando a gente incentiva a apreciação e o aluno faz uma pesquisa, a gente incentiva que toda a música que ele escute, que ele goste, ele tenha essa curiosidade da origem, como ela foi produzida, aonde ela foi gravada, quais são os instrumentos, tem bateria, tem baixo, tem guitarra, tem violino, é uma formação orquestral, é um coral, enfim, a gente vai desenvolvendo ali a percepção crítica e musical dos nossos alunos. Pesquisa bem extensa, tá, pessoal? Então, lembrando, você vai usar esse material ao longo aí de uma aula, pode ser até um projeto dentro do seu ano para os seus alunos sobre compositores e intérpretes, certo? Então vamos lá, terminou essa parte de pesquisa, voltamos para a aula expositiva. Então os alunos saem um pouco do caderno, voltam um pouco aqui para o slide, a gente volta para aquelas respostas mais em formato de bate-papo, tá? E você vai perguntar, você conhece algum importante intérprete da história da música? Porque até aqui eles vão ter descoberto já que tem artistas que só interpretam, que não compõem, e mesmo assim são famosos e têm obras riquíssimas. E você vai expor aqueles que são importantes no cenário musical universal. Claro que eu trouxe Elis Regina, grande intérprete da música, da canção brasileira. Então você vai apresentar essa diva maravilhosa, importantíssima da nossa música, Elis Regina. Vamos lá. Elis Regina Carvalho Costa foi uma cantora brasileira conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco. Foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente.
e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Elis não compunha, preferia focar sua carreira na interpretação de músicas feitas por grandes compositores. Elis também gostava de cantar músicas de compositores que ainda não eram conhecidos. Muitos deles se tornaram famosos após as interpretações de Elis. Então você mostra Elis, fala um pouco sobre ela e, claro, coloca uma música dela para os alunos ouvirem, ou um vídeo. Tem uma interpretação de Como Nossos Pais, do Fantástico, de 1980, e alguma coisa que eu adoro. Coloco e os alunos curtem, porque tem um cenário meio de circo, enfim. Já assistiu essa? Escreve aí nos comentários que eu te mando um link aí, se você quiser pôr, vale super a pena. Joia? Vamos lá. Outro intérprete importante, o maestro intérprete, o intérprete maestro. Estou falando de quem? Nada mais, nada menos, João Carlos Martins, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, era diretor da faculdade que eu estudei, intérprete de Bach. E a gente vai falar um pouco sobre João Carlos Martins, que foi o maior intérprete de Bach de todos os tempos. Olha que legal. João Carlos Gandra da Silva Martins é um pianista e maestro brasileiro. Seu trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente suas gravações das obras de Bach. É considerado um dos maiores intérpretes de Bach de todos os tempos. E aí sempre o aluno vai falar sobre a sua experiência, e é importante você como professor ouvi-lo, né? Ah, professor, eu já ouvi a música dele, eu vi ele em algum lugar, eu vi o filme dele, enfim, você vai gerando sempre essa troca direta com os seus alunos. Mais uma questão para vocês conversarem, debaterem em forma de bate-papo e troca. Compositores, intérpretes, compositores. É possível o contrário? Ah, e é claro, vindo para o universo dos seus alunos, você vai apresentar Taylor Swift, que ganhou um Grammy, acho que 4 Grammys agora, em 2024, se eu não me engano, indo de melhor álbum. Passou o número de Grammys do Frank Sinatra até. Então, já trazendo para o universo deles, a cantora e compositora Taylor Allison Swift nasceu na cidade pequena do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Performou pela primeira vez cantando o hino nacional aos 12 anos. Então, trago um expositivo aqui dela. E, enfim, e aí você pode pôr música dela e as crianças vão cantar. Vai ser muito legal. Vou correr um pouquinho que já está ficando extenso o vídeo. Então, você já deve ter entendido mais ou menos qual é a proposta do material. Lembra? Se faz sentido para você, para sua aula, baixa aqui por um valor simbólico no link na descrição e eu vou fixar também no primeiro comentário. Então aqui eu vou expor algumas músicas que a Taylor escreveu que ficaram famosas na voz de outros cantores também famosos, né? Então ela tem música que foi interpretada por Miley Cyrus, ela tem música interpretada por diversos artistas aí renomadíssimos da atualidade. E claro, o Nando Reis, nosso Nando aqui, nosso querido conterrâneo aqui, paulistano, gente boa, Titã, né? Ex-Titã, que tem sucessos gravados por, enfim, N artistas. Por exemplo, a música Do Seu Lado, né? Que ficou famosíssima, música em formaturas e tudo, música interpretada pelo Jota Quest, sim, a do Nando Reis, entre outras. Cássia Eller também gravava muitas músicas desse importante compositor da atualidade, certo? Quem montou esse material? Esse que vos fala, professor Cadu Pimenta. Muito obrigado por chegar até aqui. Está em meus contatos para mentoria, aulas abertas, para ajudar você, professor, da forma que eu mais amo, que é ensinando música e elaborando estratégias para criar conteúdos realmente efetivos e significativos para nossos alunos. Ok? Não se esqueça de se inscrever. Se você gostou, dá um valeu também. Ajuda o canal a manter foco no conteúdo semanal. Tá bom? Não é fácil não, pessoal, trazer conteúdo semanal para vocês, mas é muito legal. E eu amo. Beijo. Tchau.